Aleluia. Sabe, irmãos, não é mantra, né? Não é da boca para fora. Mas ao entrar nesse lugar, num ambiente diferente, não é uma coisa mística. Paulo diz assim, o evangelho que eu prego, ele não consiste em palavras, mas no poder de Deus, né? E esse lugar é cheio do poder de Deus. Quando a gente entra nesse lugar, quando a gente começa a subir essas escadas, esse ambiente diferente, a presença do Senhor está aqui. Não é da boca para fora que nós falamos isso, porque nós sentimos a nossa carne, ela se desfalece na presença do Senhor, o nosso coração de verdade se constrange, porque o Espírito do Senhor está neste lugar. Amém? Eu quero convidar os meus irmãos a abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 12. Eu sei que é um texto muito conhecido. Aqui foi a celebração da primeira Páscoa. A instituição da Páscoa começou aqui, em Êxodo, capítulo de número 12. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito e disse: Este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um cordeirinho ou um cabrito para sua família. Isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo o comerão juntos, repartindo-o de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um cordeirinho ou um cabrito sem defeito de um ano. Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês. Na tarde desse dia, todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados de cima das portas da casa onde os animais vão ser comidos. Nesta noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Não deixe nada para o dia seguinte e queime o que sobrar. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa de Deus, o Senhor. Nesta noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue no batente das portas será um sinal para marcar a casa onde vocês moram. Quando eu estiver castigando o Egito, eu verei o sangue, e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por esta praga. Comemorem esse dia como festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes deverão comemorar a festa da Páscoa para sempre. Amém? Meus irmãos, esta foi a primeira Páscoa. Aqui Deus iniciou, foi um marco na vida de Israel. Existe Israel antes desse dia, Israel depois desse dia. Eles, até então, essa geração aqui, essa geração, nasceu como escravo, cresceu como escravo e só viveu como escravo. Eles não sabiam, eles ouviam falar sobre Abraão, Isaac, Jacó e José, mas eles não tinham ideia do que era viver em liberdade. Eles nasceram e cresceram como escravos. Quase 430 anos, a palavra do Senhor diz em Êxodo que eles viveram no jugo, não só no Egito, mas desde quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, até esse dia onde Deus tira eles do Egito, foram cerca de 430 anos. A escravidão
tempo e muda a sorte daquele povo. Páscoa é a passagem, Páscoa é a mudança, Páscoa é a diferença entre estar como escravo e estar como livre. Esse povo não sabia nem o que era isso, mas Deus instituiu um dia, Deus instituiu um tempo para mudar a sorte daquele povo. E Deus falou: olha, tudo aqui revela Jesus, né? Como nós lemos, tudo revela Jesus. Deus escolheu Jesus. Deus entregou Jesus como Cordeiro Santo perfeito, como primogênito de Deus. E Ele entregou aqui como esse cordeirinho, esse cabritinho, esse cordeirinho, ele simbolizava Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 29, ele vai dizer assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Está escrito aqui. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi o sacrifício perfeito de Deus para anular toda a escravidão do pecado e da morte sobre as nossas vidas. Nós nascemos como aquele povo nasceu escravo, nós nascemos sentenciados à morte devido ao pecado de Adão. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus Cristo se apresenta na cruz como Cordeiro Santo, perfeito, sem mancha, sem mácula e sem pecado, para tirar o meu e o seu pecado. Jesus se apresenta como Cordeiro que foi entregue como um sacrifício para redimir a humanidade. Imagina, meus irmãos, se aquele povo que saiu do Egito como um cordeiro foi entregue ali. Sabe, não foi o que eles fizeram, não foi como eles fizeram, porque nada do que eles fizessem poderia ser capaz de tirá-los daquela escravidão. Aquele cordeiro, ele simbolizava, eles iam comer do cordeiro, assim como Jesus fala que nós temos que comer da sua carne e beber do seu sangue. Aquele cordeiro, ele simbolizava Jesus Cristo, e aquele povo então sai do Egito, e vem Jesus e nos tira do Egito. Aleluia. E aí, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que aquela refeição em família significava o início de um novo tempo. Amém. A palavra do Senhor é bem clara que eles deveriam comer vestidos, arrumados, era um novo tempo. Eles deveriam comer em família, e a família que fosse muito pequena deveria se juntar com a outra em comunhão uns com os outros. Em comunhão uns com os outros. Deveriam se alimentar do cordeiro. Meus irmãos, imagina para aquele povo a expectativa de sair daquela escravidão, a expectativa do que Deus iria fazer na vida deles. Eles saíram daquele lugar e o Senhor desceria sobre o Egito e mataria os primogênitos de todos. De todos. Ele desceria sobre o Egito e mataria os primogênitos de todos. Mas aquele que tinha o sangue do cordeiro, lembra que o cordeiro foi morto, o seu sangue deveria ser passado nas portas daquele que tinha o sangue do cordeiro, que foi derramado para eles, não seriam tocados. Nós conhecemos essa passagem. O sangue de Jesus nos salva e nos protege de todo o mal. Nenhuma morte poderá nos tocar. Você imagina, meus irmãos, como que o inimigo fica quando olha, porque não tem jeito. Pode apertar de um lado, pode apertar do outro, pode vir na situação, mas o sangue está sobre nós. O sangue de Jesus está sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, então ele não pode nos tocar. Irmãos, existe diferença
vai quebrar o seu cativeiro nessa manhã. Aleluia! Glória a Deus! Você vai se alimentar do Cordeiro. Apressadamente você vai sair do Egito. Em nome de Jesus Cristo. Ainda que esse cativeiro da enfermidade, esse cativeiro da depressão, esse cativeiro que o inimigo te colocou de não ter perspectiva de vida, o Senhor vai mudar a sua sorte. Lembra-se que Jesus morreu por você, você tem direito. Amém. Glória a Deus. Quando o anjo olhava aquele sangue e ele passava de longe. Você tem direito. E muitas vezes, meus irmãos, até aqui no nosso país, nós temos tantos direitos que nós nem sabemos. E outros se aproveitam dos nossos direitos, e outros se promovem pelos nossos direitos. Verdade. Mas esse direito aqui ninguém pode tirar de nós. Aleluia. Esse direito que Jesus nos cobre, que Jesus nos salva e que o sangue dele está sobre nós, nós temos direito à vida. Nós temos direito à salvação. Nós temos direito à liberdade em Jesus Cristo. E aí o Senhor fala no verso 25 e 27 de Êxodo 12. Deus glorioso, aleluia. 25 até o 27. Quando entrarem na casa que o Senhor lhes dará como prometeu, vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa. Quando os seus filhos perguntarem o que quer dizer essa cerimônia, vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa em honra ao Senhor Deus, pois no Egito ele passou pela casa dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Meu Deus. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram ao Senhor Deus. Um memorial. Deus ordena que seja levantado um memorial de geração em geração. O povo saberia quem foi que os tirou da terra da escravidão. O povo contaria: pelo sangue do Cordeiro, Deus nos protegeu e o anjo da morte não nos tocou. Vamos lá em Lucas 22. Oh, glória a Deus, Oh, aleluia. meus irmãos, a palavra do Senhor é completa, é tão poderosa. O Senhor, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele quebra cativeiros, Ele transforma as sentenças. Ele é um Deus, quando Ele fala com Moisés, Ele fala: eu ouvi o clamor do meu povo. Aleluia. Eu ouvi o gemido deles, chegou aos meus ouvidos, e Deus levanta o libertador deles. O teu clamor, o teu choro, o teu gemido tem chegado aos ouvidos do Senhor, amém? E Ele vai quebrar esse cativeiro, Ele já quebrou naquela cruz. Glória a Deus. 22:14. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: como tenho desejado comer este jantar de Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Jesus deseja se assentar conosco. Jesus deseja ter comunhão conosco. Jesus deseja a nossa presença. Jesus fala: como eu tenho desejado, como eu tenho desejado sentar com vocês, como eu tenho desejado ter comunhão com vocês, como eu tenho desejado estar com vocês. E nós vamos seguindo esse capítulo, nessa parte da ceia, e aqui ele fala: esse é o meu corpo, que é entregue por vós. E lá em 1 Coríntios repete isso no capítulo 11, verso 24. Fala mesmo, Paulo vai falar o que Jesus falou naquele capítulo. Eu quero ler 11, 24. Diz assim:
e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazem isso façam isso em memória de mim. Jesus, ele reparte aquela Páscoa. Ele entrega o símbolo, o pão e o suco de uva, ou o vinho ali, na verdade era o vinho, como símbolo do seu sofrimento que estava por chegar. E ele fala: olha, façam isso em memória de mim. Comam a minha carne, bebam do meu sangue, em comunhão uns com os outros, até que lá nos assentaremos. Glória a Deus. Senhor. Amém? Ele fala no texto de Lucas 22, nós estamos aqui, essa é a minha última Páscoa com vocês, até que lá nós possamos nos reunir todos. Aleluia. Oh, meus irmãos, nós precisamos perseverar mais um pouco, até que o Senhor venha nos resgatar e lá nós estaremos em comunhão eterna com Ele. Um memorial, e Jesus lembra desse memorial. Façam isso em memória de mim. Amém. Hoje nós comemoramos a paixão de Cristo. Foi o dia em que Ele se entregou na cruz por nós. Foi o dia em que Ele se fez como o Cordeiro, que foi dito em Isaías 53. Eu ia ler em voo porque já foi lido. Que Ele foi como o Cordeiro, se entregou como sacrifício por nós. Depois eu ia ler o verso 53, eu vou ler novamente. Aleluia, Jesus. Que eu vou ler o verso. Oh, Deus grandioso. O óculos ainda está aqui, né? Não estou enxergando nada. Louvado seja Deus, aleluias. Oh, Deus maravilhoso. Abençoa, Jesus, a cada dia, Senhor. Oh, Deus maravilhoso. O verso 5, novamente, nós vamos ler. A versão que eu estou é diferente. Eu quero que nós todos vamos ler juntos, amém? Mesmo que seja diferente. Vamos ler todos juntos, 53, 5. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Vamos trocar, irmãos, vamos falar pelos meus pecados. Porém, ele estava sofrendo por causa dos meus pecados. Estava sendo castigado por causa da minha maldade. Eu fui curada pelo castigo que ele sofreu. Eu sou sarada pelos sofrimentos que ele recebeu. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou esse jugo. Ele levou esse cativeiro. Ele levou esse pecado. Ele levou essa maldade. Ele levou essa enfermidade. Ele levou o cativeiro do desemprego. Ele levou o cativeiro da mente. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos dá a paz estava sobre ele. O Cordeiro Filho de Deus, o Cordeiro perfeito de Deus se entregou por nós. Glória. Aleluia. Eu não vou falar o final da história porque domingo está chegando. O terceiro dia está chegando, ele sempre chega. Aleluia. Jesus fala que os fariseus têm um sinal, não será dado a não ser o profeta Jonas. 3 dias. Jonas ficou ali dentro do peixe. E depois foi multiplicado. 3 dias. Jesus se entregou por nós. Mas o terceiro dia vai chegar. E todo mundo será pregado sobre o terceiro dia. Eu creio que seja isso.
hoje eu vim falar que o Cordeiro vivo de Deus foi entregue. E o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Eu e você temos direito a uma paz. Eu e você temos direito a uma vida. Eu e você temos direito em Jesus à liberdade. O nosso cativeiro foi quebrado. Nós saímos do Egito. E Deus diz ali em Êxodo 12 que Ele vai expor a vergonha os deuses do Egito. Irmãos, vocês imaginem a batalha espiritual de Jesus Cristo, a guerra espiritual que Ele enfrentou, e quando Ele expôs a vergonha ao próprio corpo e expôs a vergonha a cada demônio, cada principado, cada potestade, cada dominador, o próprio Lúcifer, e venceu a morte naquele dia. Ele venceu. Será que existe um demônio, um trabalho, uma obra de macumbaria que seja maior do que o poder do nome de Jesus? Será que existe um diagnóstico médico maior do que o poder do nome de Jesus? Será que existe um coração tão duro, tão de pedra que Deus não possa transformar? Será que existe um cativeiro de tantos anos que Deus não possa quebrar hoje? Ele se fez sacrifício por nós, e esse castigo nos trouxe salvação. Esse castigo nos trouxe libertação. Esse castigo nos trouxe paz. Eu quero compartilhar com os irmãos um vídeo, um louvor. Não é com cenas do filme, não é para fazer a sua alma chorar, Verdade. não é para fazer sensacionalismo, não, com o que Cristo sofreu. É para mostrar um pouquinho do que foi aquele sofrimento físico, porque o espiritual nós só conseguimos imaginar, não tem como programar isso, alguém conseguir, só se alguém, Deus dá uma revelação, alguém fizer lá por computador, porque vocês imaginem a guerra espiritual que foi. Amém? Meus irmãos, com temor diante do Senhor, eu sei que Ele vai libertar o seu cativeiro hoje. Eu sei que o Senhor, Ele tem poder para mudar a sua história, aquilo que tem te causado prisões, falta de perdão, falta de fé, de esperança, cansaço, desânimo, medo do amanhã, medo do diagnóstico, medo das sentenças, medo do futuro. Eu sei que o Senhor pode quebrar esse cativeiro hoje. Eu quero te pedir nessa manhã para orar, porque eu sei que o Senhor, Ele vai quebrar essas correntes hoje. Eu quero te pedir porque é você que sabe o cativeiro que você está. É você que vai buscar o seu direito de paz e vida. É o seu direito. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então nós vamos orar agora, amém? Você pode fechar os seus olhos, ficar em pé, ficar sentado. Pode vir aqui na frente. Pode vir aqui, orar aqui na frente. Pode orar onde você quiser, mas nós vamos orar. E esse cativeiro vai ser quebrado. O Cordeiro de Deus se entregou e o sangue dele está sobre a sua vida. Um memorial de geração a geração. É você que vai contar o que Deus fez na sua vida. Amém? Pode orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Naquele dia, Senhor, o Senhor foi como ovelha muda. O Senhor se entregou para nós. E ali não era só o seu corpo que estava sendo ferido, Senhor. Não era só o seu corpo físico que estava sendo desfeito. Mas o mundo espiritual da terra estava, Senhor. Tudo, Senhor, mostrava que
não tinha mais jeito, que o Senhor tinha morrido aquele dia, mas Senhor, o Senhor estava trabalhando, o Senhor sabia o que estava fazendo, o Senhor estava quebrando o nosso cativeiro naquele dia, o Senhor estava perdoando os nossos pecados, o Senhor estava dando direito à salvação e à vida eterna. O castigo que nos foi levado estava sobre o Senhor.
Quem não quiser escrever agora pode levar para casa. Mas você vai escrever. Você vai escrever um memorial de agradecimento ao Senhor. E você vai falar com a sua boca. Porque o Senhor fez por mim. Porque o Senhor quebrou o meu cativeiro. Porque o Senhor mudou a minha sorte. Porque o Senhor é por mim. As crianças, eu sei que muitas ainda não sabem escrever, mas na sua casa você vai levar. E você vai escrever o nome deles e vai colocar para eles também. E os que são muito pequenininhos, coloca a tinta guache na mãozinha e coloca lá a tinta vermelha. O sangue do Cordeiro está sobre mim. Quando ele crescer, ele vai saber. Aquele dia lá no culto estava dizendo que o sangue de Jesus estava sobre mim. Ele está de geração em geração. Amém? Nós vamos louvar o Senhor, porque Ele vive. Eu tenho um memorial. Eu tenho uma manhã em nome de Jesus. Amém?